Sejam muito bem-vindos ao canal. Afinal, o que somos nós? A Francelise é operadora de caixa e mora no Rio Grande do Sul. Quando ela tinha 6 anos de idade, foi atravessar a rua e foi atropelada. E nesse atropelamento ela viu seu corpo físico voando de um lado, enquanto ela voava do outro lado e via tudo acontecer. Ela estava tendo uma EQM. O nome dessa entrevista é O Céu Baixo e as Naves. Nome misterioso, né? Pois bem, essa entrevista joga a luz sobre um grande mistério. Assistam as duas partes e vocês vão entender o porquê. Essa entrevista foi dividida em duas partes, ambas publicadas hoje, com 1 hora de diferença entre a primeira e a segunda parte. Se gostarem, por favor, deem um like, compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Isso ajuda muito a mensagem chegar a mais pessoas. E se você teve uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal-o-que-somos-nós@gmail.com. Vamos conhecer a história da Francelise? Boa tarde, Francelise, muito obrigado por você aceitar compartilhar conosco do canal Afinal que Somos Nós, a sua experiência de quase morte e outras experiências que você acha relevante nos contar também. Peço, por favor, que você se apresente, nos diga o que você faz, de onde você está falando e com relação às suas experiências, nos conte no maior detalhe que for possível, porque isso nos ajuda a compreender melhor e cada vez mais o que somos nós. Mais uma vez, muito obrigado e a palavra está com você. Muito obrigada, Carlos. Para mim é um prazer estar aqui dando meu depoimento agora no canal, né? Acho que foi tardio, porque faz muitos anos já que eu sigo o canal. Mas as minhas experiências não têm picos de emoção, mas são tão com contribuição para as pessoas que vão ouvir. A minha EQM eu tive aos 6 anos de idade. Acho que eu não me apresentei. Meu nome é Francelise, eu tenho 48 anos, moro na cidade de Santa Cruz do Sul, no Rio Grande do Sul, região central do Rio Grande do Sul. Aqui na cidade é conhecida pela Oktoberfest, né? É uma festa alemã no mês de outubro que acontece, a segunda maior do estado. A minha EQM foi aos 6 anos de idade. Eu sofri um acidente de carro, eu estava atravessando a rua e talvez devido ao calçado, ao cascalho, porque isso foi numa estradinha de terra, e eu não venci a atravessar a rua. E um Fusca me achou. Como a gente diz, houve uma pechada aqui no Rio Grande do Sul. E eu me vi fora do corpo. No que eu bati do carro, eu voei para um terreno baldio. Eu me vi fora do corpo, alto assim, vendo meu corpo voando do local onde estava o carro até esse terreno baldio. Eu me vi fora do corpo, vendo meu corpo voar. Dali eu me vi caída sobre uma pedra. E essa foi a primeira parte. Não lembro de socorro, não lembro do cara ter me socorrido, conforme foi relatado depois, né, pela minha mãe. Me levou para o hospital e todos os socorros foram feitos. Dali me restou uma cicatriz aqui. Que daí vem a segunda parte, que eu não sei te dizer quanto tempo isso durou. Se foi meia hora, se foi 1 hora. Esse tempo, para mim, ele não é palpável. Eu me vi sentada numa planície. Uma planície aquilo era muito, muito, muito vasto. Uma planície verde com uma estradinha de chão estreitinha, um senhor aqui na minha direita, eu criança sentada no chão, na grama. À minha direita, um senhor, uns 80 anos talvez, cabelo branco, barba branca, barba bem cheinha, branca, mas curtinha assim. E o cabelo branco arredondado, num corte arredondado. Esse senhor falava comigo, mentalmente. Ele não gesticulava com a boca. Era mental a conversa comigo. E ele dizia, para que isso se resolva, tu precisa ir até lá. E esse lá, ele apontava para a direita, para a esquerda dele.
Então eu estava ali sentada, eu criança, eu não me via, mas eu me sentia criança, sentada aos pés dele ali. Mas no momento em que ele apontou lá, que eu olhei, era um chalé muito comum, assim, de uma porta só, não tinha nem janela na parte da frente. Que eu fui olhar para esse chalé, eu já estava na altura da cabeça dele, como se eu estivesse na altura de uma pessoa adulta, e através do rosto dele eu olhava para esse chalé. Que cor? Entre verde e azul. Um verde azulado ou um azul esverdeado. Não consigo te definir. Continuava conversando mentalmente comigo. E ele me mostrou com o dedo o caminho que eu precisava fazer até chegar a esse chalé. Então eu olhava, eu já estava na altura do rosto dele, assim, olhava, e eu dizia assim, eu argumentava com ele, é muito longe até lá. E foi só, voltei para o meu tamanho aqui, sentada de novo, a altura de uma criança, e vi para minha direita aqui 3 vacas. Um campo com um quadrado, um cercado ali com cana plantada. Aquelas 3 vacas ali, 2 vacas grandes, tipo holandesa. 2 sentadas, uma em pé. E na frente, mais à frente assim, calcule talvez uns 300 metros, 4 pessoas. Com vestes brancas, um tecido talvez um voal, porque eram bem leves os tecidos. Dessas 4 pessoas, uma de pele clara, cabelo castanho escuro, comprido, um senhor negro, uma outra mulher aí, todos eles na faixa dos 30 anos. Loira, o cabelo médio por aqui assim. E outra pessoa talvez é um homem com barba também escura, cabelo curtinho, preto. Eles não dançavam alguma coisa específica, mas eles faziam movimentos que eu entendia que eles estavam saudando alguma coisa. Movimentos muito leves, muito sutis. Eles estavam neste gramado, a um tanto de distância assim das vacas. Atrás deles, onde eles estavam, uma cerca de arame farpado, um mato de eucalipto. E ali eles faziam movimentos de dança, mas não uma dança específica assim. Movimentos de dança. E esse senhor aqui do meu lado permanecia aqui do meu lado, só que em silêncio. Dessas pessoas que estavam aqui à minha frente, eu não ouvi nada. Das vacas também não conversaram comigo, mas estavam ali na cena. Do que eu entendo assim, eu fui levada a algum lugar, um plano espiritual, para entender alguma coisa que deveria ser feita e que eu não entendi. Eu não saquei qual que era a mensagem. Se tinha uma mensagem ali que eu precisava entender, eu acabei não entendendo, Carlos. Mas foi isso, entende? E é muito nítido, assim. Até hoje, isso tem 42 anos, eu tô com 48, foi com 6. É muito nítido, se eu fosse boa de traço, eu desenhava o rosto desse homem. Porque não é uma coisa assim, muito fora da curva. Não, um senhor normal. Só o corte de cabelo muito antiguinho, assim, sabe? Redondinho, assim, cortado na tesoura, na altura da sobrancelha. Cabelo todo branco, barba toda branca, roupa branca. Nada além disso. A sensação de céu baixo. Porque quando eu me percebia sentada do lado dele, eu olhava para o céu e o céu era muito baixo. Quase que tocável, assim, com as mãos. Muito baixo mesmo. Dia claro, mas eu não sei te dizer horário de sol. Porque eu não via sol. O sol está para minha esquerda, ou estava à minha direita. Mas um dia muito claro, de céu baixo. A planície que eu estava ali sentada é um verde, chega a ser quase um verde animado, assim. É um verde diferente.
Mas assim, aquela grama rente, que tu olha assim, aquilo vai. Para quem conhece planície gaúcha, então é fácil de entender o que eu tô falando. Aquelas planícies iam assim, ó, que não tinha mais fim, menino. Isso era para minha esquerda, era para minha direita. E lá naquele canto, fazendo essa estradinha de chão, tava esse chalé azul esverdeado, verde azulado. Assim, simplesinho, não um chalé de frente com uma porta. Antiguinho, assim, antiguinho. E foi só o que esse senhor de cabelos brancos e barbas brancas comentou comigo mentalmente, para que se isso se resolva, tu precisa ir até lá. Mas também não perguntei, talvez por ser criança, talvez se eu fosse adulto e me acontecesse hoje, eu saberia alguma coisa a mais para perguntar, que talvez não tinha sido dito para mim na época, né? O que eu entendo foi isso, que eu fui levado a um lugar, um plano espiritual, enquanto eu estava desacordada, talvez na cena do acidente, para resolver alguma coisa, que não sei se foi resolvido ou não. Muito obrigado, Francelise. Vamos agora às perguntas. A primeira coisa que eu queria saber é o seguinte: ok, você só tinha 6 anos, mas de alguma forma você se surpreendeu com o que aconteceu ou você estava achando aquilo natural? Natural, não. Eu estava encantada. Eu acho que mais é pelo sentimento de ser amada ali, Carlos. Porque esse senhor que estava aqui, ele transmitia amor. Aquelas mulheres e aqueles 2 homens que estavam ali, eles transbordavam amor. Eram coisas diferentes, assim. Eu me sentia acolhida, eu me sentia amada naquele lugar. Não que fosse um lugar comum, não entendo como isso. Mas como eu era amada naquele lugar. Você se emocionou só ao falar sobre isso. Eu queria saber se tem algum motivo com relação à vida de cá, de você ter tido essa emoção, ou se é simplesmente pelo valor superlativo do que você encontrou lá. Eu acho que por comparação, porque aqui eu não sinto aquilo que eu senti lá. A sensação de ser muito, muito, muito protegida lá. Diferente daqui que eu não tive. Queria falar agora sobre a sensação de céu baixo. É muito interessante. Céu baixo. Porque, veja só, eu até tenho uma compreensão mais lógica disso. O céu não é uma coisa que você toca, não é um teto. O céu, na verdade, o céu é infinito. Você olha, você tem, na verdade, vamos dizer, partículas em suspensão, você tem o universo. O céu a gente só vê azul por causa do sol que bate nessas partículas, porque senão seria como a noite, né? Então, é interessante porque você falou céu baixo, isso me lembra muito uma entrevista do Carlos Roberto, que foi feita em 2017. Inclusive, ele teve um acidente de moto, bateu numa parede de moto e ele ficou cego na batida. E após a batida, ele enxergou, porque na verdade você não enxerga com os olhos carnais, né? Mas ele se viu, se não me engano, numa tenda. Ele foi atendido por 2 pessoas, num descampado também. Essa é a lembrança que eu tenho, mas eu me lembro muito bem dele ter falado que o céu era baixo. Baixo. Como você. Então eu fico pensando, assim, eu me imagino, por exemplo, numa planície onde o céu, e que não tem nenhuma montanha, e que o céu, eu vejo o céu a toda a volta, é só o chão que não é céu, mas mesmo assim, isso é diferente de sentir o céu baixo, né? Porque eu não tenho como te dar em palavras isso. Porque assim, eu tô sentada aqui no chão, esse senhor tá aqui, e eu olho assim pra cima, porque era longe assim essa planície, e nisso eu vou levantando assim, olhando aquilo. E o céu era muito baixo, eu não tenho como dizer isso em outras palavras, o céu era baixo, muito baixo. A referência de, sei lá, 500 metros, 1 quilômetro, eu não tenho referência, mas o céu é baixo.
Neste lugar, o céu é baixo. É como se ele estivesse à altura. O céu é muito baixo. Muito baixo. É como se fosse um teto, né? Isso! Entende? É como se tivesse um teto. Porque tu olha assim e tu entende. E quando eu olhei, eu entendi. Eu digo, nossa, como o céu tá baixo. Como o céu é baixo. Porque ele é realmente baixo. E a cor era a mesma. Um azul, só que porém mais clarinho. Mais claro que aquele céu de brigadeiro, mais claro. Um pouco mais claro. Talvez por eu não ter visto o sol. A segunda coisa que me chamou a atenção é você ter falado de uma planície, de um verde animado. Eu entendi direito, animado? É, porque não é aquele verde de árvore, não é o verde de grama. É um verde, ele é um verde que flutua, um verde animado. Isso aqui, não vai nem aparecer no vídeo. É um verde, pensa no verde de grama, só que mais clarinho, mas ele flutua. É um verde animado. Tudo bem, é que eu entendi de uma outra forma, eu quis checar, né? Porque teve uma pessoa mais de uma pessoa, na verdade, que durante a experiência, quando se viu num outro lugar, se sentiu acolhido pela natureza. Uma das pessoas disse que a relva falava com ela. Uhum. Né? Então eu pensei que isso, na verdade, aconteceu mais de uma vez, de formas diferentes, mas eu queria checar se era isso, mas não era. Tá tudo bem. É um verde animado, assim, ele como que um verde que flutua, como que a grama flutua. Mas grama, eu via grama por todo o tempo, eu olhava na minha frente, ao meu lado, a grama quando eu enxergava era lá na planície de longe, mas eu enxergava a grama. Só que não é um verde sólido. A sua experiência de quase morte eu vejo como tendo 3 fases. Na hora que você saiu do corpo, na hora que você estava sentada na planície falando com esse senhor, e teve um momento que você viu o surgimento dessas 3 pessoas, dessas 4 pessoas. Sim, porque quando eu viro para minha direita, assim, que me chama atenção, porque as vacas estão aqui, as pessoas estão ali e o senhor está aqui. E onde que estava nessa geografia a casa? Bem além de eu e do senhor, desse senhor aqui. Mas você posicionou o senhor à sua esquerda, Aqui, à minha esquerda. aí as vacas à direita Aqui. e E as pessoas aqui. aponte, por favor, onde estava a casa, Para minha esquerda. além de você e do senhor. Muito além. Mas tudo fazia o mesmo local, Mesmo cenário. mesmo cenário. Tudo estava dentro da mesma planície. Quem eu disse, eu sentada no chão, eu enxergava na altura dos joelhos dele. Quando ele disse, tu precisaria ir até lá, e apontou o dedo assim, que dava aquela estradinha de chão, que fazia contornos, assim, chegava nesse chalé. Eu já me vi na altura da cabeça dele e enxerguei, eu lembro que eu fiz assim no rosto dele para enxergar, e ele estava apontando para o chalé. Longinho, longinho. Interessante que parece que a noção de altura vai além do conceito físico daqui, né? Porque sentada você se via numa altura e quando você queria falar com ele, você mudava a sua altura. 2 alturas diferentes, exato. 2 alturas diferentes. Você se sentia pisando no chão? Ou você sentia o tato? Não sentia tato, não sentia grama. Eu não me via, mas eu tinha consciência que eu estava sentada. E qual o sentimento que você tinha ali fora o acolhimento que você já falou? Você tinha de conexão com todo aquele ambiente ou de paz? Não, só não era comum estar ali. Esse sentimento de amor, de ser amada, de ser protegida, vinha desse senhor aqui. Então, mas você comentou que daqueles 4 outros vinha um sentimento que era transbordante, o que me faz pensar que era mais ainda. Isso, porque desses 4, o sentimento é que eles transbordavam amor. Que era diferente desse senhor que me passava proteção. Me explique melhor, por favor. Eles sim, aqueles 4 lá, eu digo para ti que eles estavam interagindo com a natureza, com a vaca, com a árvore, com o mato de eucalipto que tinha atrás deles. Eles sim estavam conectados com tudo aquilo ali.
Então isso eu consigo te definir. Eles, então, talvez eles estivessem dançando, ou comemorando, ou festejando alguma coisa, porque eles estavam nessa conexão, nessa sintonia com toda a natureza ali. Que eu eu estava a parte disso. Eles transbordavam amor. Esse senhor ao seu lado não estava conectado da mesma forma com a natureza à volta dele? Não. Ele não sorria, mas também não tinha uma expressão fechada. Era uma expressão singela, assim. Ele só falava comigo mentalmente. Como é que você define a relação desse senhor à sua esquerda com as 4 pessoas à sua direita? Tinha alguma relação de hierarquia ou de companheirismo? Não, de hierarquia não. Todo mundo no mesmo patamar. Não vejo esse aqui com algum destaque sobre aqueles de lá. Não, nenhuma. Você diz que um te dava acolhimento e os outros te davam amor. Essa sensação de acolhimento, este senhor, me passava muito essa sensação de proteção. É diferente a sensação de proteção da de amor? Totalmente. Como é que é essa diferença? Carlos, acho que por ter uma infância muito desprotegida, não vista, assim, a pessoa que ela te passa a sensação de proteção, ela não precisa falar nada. Tipo, tu busca no olhar dela, ela corresponde àquilo ali. Entende? O que é diferente dessas 4 pessoas que estavam mais à frente, assim, próximo do mato de eucalipto lá, que elas talvez estivessem nessa conexão que você falou, sabe? De interagir com a natureza, com grama, com céu, com tudo isso. Eram coisas diferentes, assim. Mas de uma certa forma eu sinto, se a pessoa está te protegendo, ela está mais ligada a você do que os outros. Está correto isso? Talvez isso explicasse ele estar do meu lado e não os 4 do meu lado. Tá, e aí, essas vacas, algum significado nelas? Não sei. Não, eu não morava em zona rural nessa época. E tinha uma cerca entre você e elas? Não, entre elas e a plantação de cana, porque tem que ter, senão as bichas comem tudo, o canavial mesmo. Aquilo é alimento para inverno. Assim como ali no eucalipto tinha, eu lembro, o poste ele tinha 3 fios de arame farpado. E eu não vivia em zona rural. Eu fui conhecer a zona rural muito tarde. Meu Deus, eu tinha 10 anos. Como dizem as pessoas aqui, eu vim da cidade para o interior com 10 anos já. Aí que eu fui ver um porco, aí que eu fui ver uma galinha de verdade. Entende? Eu era muito urbana, assim, perto das outras pessoas. Eu fui criada na cidade e não no interior. Você viu os 3 fios de arame farpado na experiência? Aham. Era muito... tudo é muito nítido, assim. É como se tivesse uma lente de zoom, assim. Tu vai dando zoom. Eu vi que essa vaca era muito grande. Não porque eu fui até ela, porque daqui onde eu tava era zoom, assim. Tu dava zoom nas coisas, voltava. Tu olhava pra lá, dava zoom e voltava. Ela não interagiu com você? Não. Nenhuma das 3? Não. Agora vamos voltar para o acidente, desde o início. Você teve um acidente de carro. Tem uma coisa que eu acho que não deve passar desapercebida por nós, que é que você assistiu o seu trajeto voando como já fora do corpo, como se você fosse uma terceira pessoa. Terceira pessoa. Isso. Eu tô aqui no alto e eu me vejo voando, corpinho pequeno, 6 anos, de lá até aqui, onde é terreno baldio, onde eu caio próximo de uma pedra, alguma coisa ali. E eu me vi voando. E eu queria saber qual possibilidade você escolhe? Que você era uma coisa só, desde seu olhar até aquele corpo voando, ou você escolhe a possibilidade de você ter saído do corpo e aquilo que estava voando era só um corpo? Aquilo que estava era só o corpo, a consciência já estava fora. Eu era a consciência fora. Você se viu caída sobre uma pedra. Próximo, assim. Aí você fala num segundo momento, numa segunda parte, onde você está sentada numa planície.
Sim, porque não foi contínuo. Teve uma pausa. Eu vi só essa cena. E a outra cena, eu já tô nessa planície com esse senhor aqui. Mas por que você define ter havido uma pausa? Tipo, então você percebeu alguma coisa entre essas duas cenas? Porque aqui, quando eu tô vendo o meu corpo voando ali do acidente, da batida de carro, eu tô ali na rua, eu tô num negócio onde é real. Entende? Eu tô aqui, esse terreno baldio com árvore, com pedra, eu conheço, essa rua eu conheço isso aqui. E você via tudo exatamente como era. Tudo igual. A única diferença é que eu tô aqui na terceira pessoa vendo meu corpo voando. E lá na planície, eu nunca tinha estado num lugar como aquele ali. Mas você passou de um para outro num piscar de olhos? Do que eu lembro, assim. Bem, sensação que você teve no acidente foi praticamente nada, né? Porque foi muito rápido. Sim. Não lembro de sentir dor, de nada. Esse seu corpo voando estava em velocidade normal, estava mais rápido, estava em câmera lenta? Não, velocidade normal, assim. Quem toma aquela batida, eu acertei essa parte aqui do rosto na altura do farol do Fusca. Foi com o farol do Fusca que eu acabei tendo essa cicatriz aqui. Foi ali. Então, assim, aqui é uma região com bastante vasinhos. Eu acredito que aquilo deve ter sanguentado assim na hora. Mas na velocidade aqui, normal. Eu vi o meu corpo passando, caiu nas pedras. Agora vamos falar sobre a segunda parte. Você sentada numa planície, não, eu já sei que você não tinha tato, você tinha olfato, você sentia algum cheiro? Não, Você, fora as vacas, você viu pássaros, viu alguma outra coisa? não, nem nuvem tinha no céu. Não tinha. É um céu azul, azul, céu de brigadeiro mesmo. Só que sem aquele azul intenso, um azul um pouco mais apagadinho. Sem nuvens, sem pássaros, não vi flores, não. As únicas árvores que eu vi é onde tinha essa plantação de eucalipto atrás dessas pessoas. No restante eu não vi árvore, era só planície, infinito. Não tinha edificação, não tinha lago, não tinha montanha. Por isso que logo eu via essa casa aqui à esquerda desse senhor, esse chalézinho, porque ela estava assim no alto, na planície, quando ela começa a subir, lá estava a casa. E era uma única casa. Uma única casa, com uma única porta. Eu ouvindo você falar, eu chutaria, pensaria bem, se para que isso se resolva você precisa ir até lá, dá a sensação de que você encontraria alguém lá. Você tem essa sensação? Que eu teria alguma coisa para resolver lá. Mas o quê? Não sei. Alguém eu nunca pensei, eu sempre pensei em alguma situação. Alguma coisa que precisava resolver minha. Envolvendo ou não pessoas. Deixa eu te dizer assim, o que eu entendi assim, ó. Que eu tinha que resolver alguma coisa de uma vida passada minha, lá. Alguma coisa minha, lá. Você que falou que quando sentada estava numa altura e quando falando com ele, em algum momento você se via da altura dele, tanto é que você desviava da cabeça dele, eu pergunto, aqui nesse plano onde nós vivemos, nós nascemos, somos bebês, crianças, chegamos a uma estatura adulta, envelhecemos e morremos, normalmente. A pergunta é, não sei se faz sentido pensar em criança e adulto fora daqui. Eu pergunto, qual era a sensação quando você estava lá? Era de criança normal? De criança, cara. Eu não perdi em momento nenhum a sensação de estar criança ali. A única coisa que mudava era nesse instante em que eu fico da altura dele, que o rosto dele tá aqui. Eu lembro de estar assim, ó, cabeça a cabeça. E que eu só faço assim pra frente para olhar o chalé para onde ele tá apontando. Foi a única hora que eu estive da altura dele. No mais, durante observando todo o resto da cena, eu estava sentada no chão criança. Em momento nenhum eu me senti adulta. Sempre criança. E aquelas 4 pessoas, elas olhavam para você? Não, mas elas me viam. Elas estavam vendo a mim e a esse senhor aqui. Mas elas não estavam olhando assim fixamente para mim. Tipo, nossa, lá está ela. Não.
Mas elas nos viam assim. Mas você diria que durante a sua experiência você foi até aquela casinha mesmo que você não se lembre disso? Pelo geral da coisa? Não. Porque eu não queria ir porque eu tava com medo. Eu tinha medo Do quê? de ir lá na casinha. Então você tinha algum conhecimento? Ele estava me falando como quem me encorajasse, entende? Eu acho que por isso que eu digo assim, ó, dele eu sentia muita proteção. Porque eu tinha medo de ir até lá. Então, como é que foi? Você, de início, você via esse senhor e depois a casinha. Aí, como é que disso passou para o momento em que você viu do outro lado as vacas e as 4 pessoas? Eu, na altura dele, olhei, assim, eu lembro que eu botar a cabeça para frente para poder acessar a casinha que eu estava enxergando, e era muito longe. Olha, vamos assim, ó, eu adulta vamos dizer assim, ó, cara, tranquilamente tu caminharia 2 km de estrada de chão, subindo, com subida e descida. No que eu volto, que eu olhei, eu disse, mas é muito longe. E eu voltei. No que eu voltei, eu já tô no chão. E nisso é quando eu olho para onde eu tô. Que daí eu vi assim, que tudo para trás, para os lados, para frente, tudo era planície. Então você poderia dizer que, inclusive, essas pessoas, essas vacas, já estavam lá desde o início. Já. Esses 4 não dançavam por algum motivo relacionado a você? Não. Eu entendo assim, ó, que eles sim estavam conectados com a natureza, que eles respiravam, que eles eram uma integração com aquele todo ali. Entende? É como se fosse uma saudação. Os movimentos de braço deles, como se fosse uma saudação para aquilo ali. É como se eles estariam ali de qualquer forma, estivesse você ou não ali. Sim. Você, quando estava lá, nesse segundo ambiente, você teve lembrança de você ter se acidentado, ter sido atropelada, ou você se lembrava da sua família? Não, momento nenhum. Toda vez que eu vejo um vídeo do canal que as pessoas dizem assim, lembrei de filho, de pai, de mãe, de irmão. Não. Ali era só eu. Não, em momento nenhum eu pensei assim, cara, eu tô deixando a minha irmã pra trás, tô ficando a minha mãe pra trás. Não. Era só eu. Era só eu ali. E você não sabe por que você voltou, então? Não. É interessante que é muito comum as pessoas não terem lembranças daqui. Elas são, de repente elas se lembram, ou a pessoa ajuda, a pessoa que está junto dela, ajuda nessa lembrança para que ela queira voltar. Porque eu sinto que tem um livre-arbítrio meio que ajudado em algumas vezes, né? Para que a pessoa entenda que não chegou o momento dela e que ela precisa voltar. Às vezes esse ser ajuda na lembrança dela. Mas você não sentiu que não chegou o seu momento? Você não sentiu nada, você simplesmente voltou, né? Não, nada, nem do tipo ouvir alguém ou alguma daquelas pessoas, ou este senhor me dizer assim, não é o teu momento, tu vai ter que voltar. Nada. A única coisa que ele conversou mentalmente comigo foi que eu precisava ir até lá se eu quisesse resolver. E o lá é quando ele apontava o dedo e me mostrava esse chalé. Mas foi só. Quando você voltou da experiência, você voltou com a lembrança fresca dessa EQM? Muito, muito. Quando eu acordo, eu tô deixa eu dizer, eu ainda tô dentro do Fusca, porque o cara mesmo me socorreu. Eu me acordo com a minha mãe gritando, ou eu gritando, não lembro, com um pano aqui assim, estancando sangue. Eu lembro assim de olhar, acho que era uma camiseta, alguma coisa assim. Eu tô no banco de trás desse Fusca, o senhor dirigindo para o hospital, porque ele me socorreu. E de eu olhar assim, tinha muito sangue na camiseta. Entende? Entre a batida e eu acordar no banco do carro, foi essas duas partes que eu tenho essa lembrança muito vívida. Eu me ver fora do corpo, vendo meu corpo voando, e de eu estar nessa planície, nessa cena que eu te descrevi. Quando eu acordo, eu estou no banco do carro, no banco de trás do carro, e depois disso não peguei mais no sono, não perdi mais a consciência em momento nenhum. Você contou para os seus pais? Ah, sim! Passei anos da minha vida contando isso, mas anos. Nunca tomei credibilidade, porque sempre tomavam por sonho. Tu sonhou.
sabe? Ah, foi um trauma depois do acidente, tu imaginou que tu tava e tal, mas nunca ninguém me perguntava assim, ó, mas de onde é que tu tirou vaca deste tamanho se tu nunca viu vaca deste tamanho? Entende? Fui ver vaca daquele porte, saber que aquilo ali é holandesa. Eu já tinha uns bons 10, 11 anos e estava na Expo Inter, em Esteio. Aí fui ver vaca daquele tamanho. Eu nunca tinha visto vaca assim. É claro, você era muito criança, 6 anos. Eu pergunto se, primeiro, se você voltou a ouvir alguma vez na sua vida essa voz. Não, Você sentiu alguma mudança nos seus sentidos ou, como falei, você era muito jovem, mas eu quero saber, você hoje, se chega uma pessoa, por exemplo, toda sorridente, feliz, mas na verdade ela está em depressão, por exemplo. Você percebe que ela está em depressão? Você tem essa sensibilidade aguçada? não, não. Não virei essa empata depois de uma EQM. De perceber assim que a pessoa tá. Não. Mas eu sei que você tem outras experiências que você vai nos contar. Você pode nos contá-las, por favor? Tenho. Eu tenho a situação que eu estava doente, Carlos. Muita dor nos rins, muita dor. Quem é espírita vai entender o que é que eu tô falando. Mas é muita dor nos rins. E uma febre de 40 graus. E eu já estava, acho que uns 3, 4 dias assim, não estava conseguindo mais me ajudar. Então eu me obriguei para casa da minha mãe. Eu disse, pelo amor de Deus, faz alguma coisa para comer. Eu tô, acho que 2, 3 dias sem comer, só tomando remédio, o remédio já tá fazendo efeito, já tinha ido até o PA. Deram medicação, mandaram embora de novo. Então eu estava deitada no quarto da minha mãe, janela fechada, aquele estado febril que a gente quer ficar só quietinho ali com as coisas da gente. E daqui a um pouco eu começo a escutar assim um murmurinho, sabe, no quarto. E eu assim, ó, eu tremia mas tremia de frio. Minha mãe na cozinha, fazendo alguma coisa pra mim comer, uma sopa, alguma coisa assim. No que eu olho, assim, sabe quando tu tá assim, meio cochilando, assim, que tu abre o olho, e que eu olhei em torno da minha cama, umas 6 sombras. Não eram pessoas. Pessoas eu defino, sexo masculino, sexo feminino. Via sombras escuras ao entorno da minha cama, umas 5, 6. Que eu dizia, meu Deus, a energia que vinha dali não era boa. E eu, assim, ó, na minha cabeça, eu estava achando a minha mãe. Ela disse que eu não chamei ela. Que eu não chamei. Quando ela veio no quarto, eu disse, mãe, por que tu chamou tanta gente aqui? Pra que isso, né? Eu digo, eu tô doente, eu quero ficar quietinha, quero ficar assim, sem conversar, sem interagir com ninguém. Ela disse, mas não veio ninguém aqui. Eu digo, tinha gente aqui no quarto. Ela disse, não. Digo, tu não chamou ali a Dona Maria, que era a vizinha mais próxima dela na época, né? Ela disse, não, guria, não tinha ninguém aqui. Digo, mãe, mas tinha tanta gente nesse quarto que nem cabia de se mexer aqui dentro. E não tinha, de fato, Carlos. Eram só aquelas sombras ali. Sombras, vultos escuros, assim, no entorno da cama. Mas chegavam a ter algum contorno? Tinha, eu conseguia, bota aí 1,70m, 1,75m, aflitas, sabe? Em torno da cama ali. Nem era eu mais a aflita. Tinham braços, pernas, cabeça? Braço, perna, eu não via contorno de cabeça. Mas você sentia que eram pessoas? Sei. Bem pessoas, como diria um amigo meu. Bem pessoas, Carlos. Você, não vi vultos. Não, bem pessoas. Né? Que dentro daquilo que eu acredito hoje, do que eu estudo, do que eu entendo, que eram desencarnados de baixa vibração. Porque eu, doente, também não estou numa vibração boa, né? Entende? Desencarnados ali. Por alguma razão, em assédio, em alguma coisa comigo ali. Mas eu só consigo ver isso porque eu estou no estado febril. Estando no estado febril, o meu corpo físico solta o controle. Entende? O espírito fica mais solto. Essa sua afirmação é fruto de estudo seu ou de um entendimento que você teve durante a experiência? Não. Ao longo do tempo do que eu fui estudando, para entender o que eram essas sombras. Porque se eu te disser na idade que eu tinha, eu ia te dizer que eram demônios dentro do quarto. E não eram. Dentro da minha cabeça. Quantos anos você tinha naquela época? 28 por aí. 28.
Naquela época, com a cabeça que eu tinha, eu te dizia assim, aquilo eram umas coisas trevosas, eram demônios que estavam no quarto. Hoje eu entendo que não. Apenas seres muito umbralinos, assim, espíritos muito pesados, muito carregados, mas que eu só consigo ver porque eu estou nesse estado febril. Entende? A tua consciência ela fica mais solta no estado febril. Criança, quando tem febre, nossa, numa febre muito alta, o que ela vê? Ela não vê essas sombras, ela vê lobo mau, ela vê lobo, ela vê muito bicho, sabe? Lobo. Que é a associação que ela consegue fazer enquanto criança. E você acha que você viu isso porque você, naquele estado, estava numa vibração mais baixa? Isso, eu estava mais solta disso aqui, do corpo físico. Mais solta. E vibrando muito baixo. As duas coisas, então. Isso. Você tem duas outras experiências, uma que tem a ver com o que você chama de desdobramento, ou talvez uma outra realidade, e uma última que tem relação com o que muitos chamariam de um objeto voador não identificado. Você pode nos contar, por favor? Eu vou te contar essa do que eu assisti essa realidade paralela, esse desdobramento. Isso eu morava em Santa Maria. Na época eu cursava biologia. Fui para Santa Maria porque passei no vestibular lá. Para lá. Então, assim, cedo, sempre fui de dormir muito cedo. Então, no meu sonho, eu entendi que eu estava sonhando, beleza. Então, eu saio da minha casa, ficava na metade da quadra, vou até a ponta da quadra, onde tem um ponto de ônibus. Cedo da manhã, 7 horas da manhã, isso. Chega eu nesse ponto de ônibus, que ele tem um banco e o telhadinho. 7 da manhã. Ali passavam 3 ônibus. O Camobi Centro, que é para o centro de Santa Maria, o Fernando Ferrari, que era o circular ali, e um outro que era circular também. Neste ponto de ônibus tem 2 pessoas de terno preto, camisa preta, terno preto, sapato preto, todos eles vestidos de preto. Eu estou atrás do banco do ponto de ônibus. Aqui, assim, tem mais 3 pessoas. Vem o primeiro ônibus. 2 pessoas embarcam. Vem 5 minutos de intervalo. Vem o segundo ônibus. Os 2 caras de preto aqui embarcam junto com essa pessoa. E quando eu percebo que eles deixam a valise que eles estavam carregando, eles deixam no banco do ônibus, que eu olhei assim, eu estava já com a mão na porta, assim, que eu olhei para trás e eu vi a valise em cima do banco, eu voltei. Não embarquei no ônibus. Das 7h30 da manhã às 10h30 da noite, eu fiquei sentada no ponto de ônibus esperando esses 2 caras voltarem atrás da valise. Eles não voltaram. Eu deduzi que, se 10h30 da noite, anoiteceu, não voltaram, não vão voltar mais. Neste inteirinho de tempo, eu abri a valise, tinha dinheiro dentro. Tudo notas de 50. Fechei a valise e sentei do lado. Digo, se eles voltarem, estou só sentada do lado. Se não voltarem, a valise é minha. Se uma terceira pessoa chegar aqui no ponto de ônibus e me perguntar, a valise é minha. Deu 10h30 da noite, fui para casa, porque eu morava pertinho, era só um pedacinho assim, já dobrava a esquina no meio da quadra. Abri essa valise e guardei todo este dinheiro, Carlos. Eram 3, 6, 12 gavetas no total que eu tinha. Eu pegava esses maços de dinheiro e escondia no meio das roupas, tá? Não sei o que eu fiz na maleta, mas o dinheiro eu guardei. E enquanto eu guardava, na minha cabeça eu já ficava planejando. Vou pegar a mochila azul, pego meu cachorro, eu tinha um cachorro só na época. Amanhã eu viajo para minha cidade e tal. E ali planejando. Corta a cena, são 7 da manhã, e eu me acordo, Carlos, convicta que eu tô com todo esse dinheiro. Em momento nenhum eu tenho dúvida se eu não sonhei. Eu estava tranquila, já acordei meio nervosa, assim, pelo esquema que eu já tinha montado na minha cabeça de sair da cidade com todo aquele dinheiro. Não bateram, não vieram ninguém atrás do dinheiro. Fiz o chimarrão, me sentei numa poltrona que eu tinha de frente para a porta do meu quarto, onde sentada tomando chimarrão, eu enxergava assim, o meu guarda-roupa e as 12 benditas gavetas. Ali eu fiquei das 7, pouquinho da manhã, às 9 da manhã.
planejando como é que eu ia fazer para não gastar aquele dinheiro de modo impulsivo, entende? Onde chamasse atenção no CPF, que não teve uma quantia daquela de dinheiro, de repente. Então eu tinha coisas assim, não posso comprar um carro à vista, eu não posso chegar em Gramado amanhã com a minha família toda luxando, entende? Não tem como, meu CPF não cabe isso. Às 9 da manhã eu largo tudo, chimarrão que eu tava tomando e tal, e me sento na frente do guarda-roupa, começo a puxar as roupas. Cadê o dinheiro, Carlos? Não tem dinheiro. Eu disse, não, tá ok, não tá nessa gaveta, aí fui na outra, aí fui na outra, e Carlos, e começou aquele desespero a tomar conta, porque eu simplesmente não estava achando o dinheiro que eu tinha guardado, e não era pouco, era maços de 50. Sabe? Eu disse, tá, mas cadê o dinheiro? Eu digo, não, pera, eu acho que eu não tirei da maleta. Tá, mas cadê a maleta? Eu digo, não lembro o que eu fiz da maleta. Entende? Que até eu entender que aquilo foi só um desdobramento que eu tive, eu levei mais de 2 horas, de tão real que foi. Entende? Foi muito real. Eu digo pra ti assim, que eu, antes de guardar o dinheiro no meio das roupas, eu senti o cheiro do dinheiro, cara. E daí, assim, muitos anos me batendo entre aquilo que eu tive não foi sonho. Sonho é eu sonhar assim, nossa, olha, tô vendo um sapo com asa que voa. Isso pra mim é sonho. Uma coisa que não junta. Outra coisa é aquilo ser tão real, deu a ponto de eu acordar e procurar aquilo. Entende? Mas eu fui entender isso, nossa, 20 anos depois, talvez 15 anos depois, que o que eu tive não foi um sonho, foi uma projeção astral. Um desdobramento, não sei, entende? Eu roubei esse dinheiro de alguém em uma outra. Eu não posso dizer que foi numa outra realidade, porque o ambiente era o mesmo do qual eu estava vivendo ali aos 28. Mas foi um desdobramento. E eu digo pra ti assim, isso virou piada interna na família. Porque eu liguei pra todo mundo. Eu liguei pra todo mundo, gente, eu não sonhei. Eu tenho certeza que eu peguei essa maleta com esse dinheiro, eu vim aqui pra casa, eu escondi nessa gaveta. Entende? Eu digo, debaixo de uma blusa marrom de lã, eu botei tantos feixes de pacotes porque o dinheiro tava com uma fita, assim. Eu digo, debaixo dessa blusa de lã marrom, eu tenho certeza que eu botei, tipo, 4 pacotes. Sabe? Na gaveta de baixo, que é só a camiseta de manga curta, aqui tinham mais uns 3 maços, assim, de dinheiro. Então, assim, não foi uma coisa impalpável. Eu pegava o dinheiro, cara. Eu peguei esse dinheiro, eu peguei essa valise, eu guardei esse dinheiro. Mas onde? Eu tenho a tendência de pensar que não existem exatamente coincidências ou fatos sem nenhuma relação com os outros, digamos assim. Eu pergunto a você, você pensa da mesma forma ou você acha que isso aconteceu de uma forma fortuita, aleatória, ou existe alguma coisa para você entender a partir disso? Aleatório não foi. O que eu entendo hoje, assim, com a cabeça que eu tenho, aquilo eu só reforcei alguma coisa que eu já tinha feito. Aquele meu modus operandi ali, eu só reforcei alguma coisa que eu já fiz em alguma vida passada. Eu já fiz aquela ação, só que dentro de um outro contexto. Entende? Eu apenas revivi alguma coisa que eu já tinha feito. Em algum momento eu já peguei o dinheiro de alguém e eu só tive... Como é que eu vou te dizer? Isso, só que com a leitura da época que eu tinha ali, 28 anos, que eu estava morando em Santa Maria. Entende? Numa vida passada seria num outro contexto. Seria, sei lá, num navio, alguma coisa assim, entende? Num outro contexto que não seria um contexto de agora. Só que ali era o contexto de agora. Mas eu estava apenas revivendo alguma coisa que eu já fiz. Por isso que era tão real. Eu choro até hoje por isso. Eu já ouvi alguns relatos assim de pessoas contando sobre desdobramentos, mas com essa precisão de tendo o sentimento de perda. Porque aquele dinheiro todo era meu, Carlos. Tu não tá entendendo o que é tu acordar. Tu tomaste, mas não é nem de rigore, de verdade. Entende? Não é assim, eu me acordar, sei lá, às 7 da manhã e dizer, nossa, que sonho bacana eu tive. Eu sonhei que achei uma mala, sonhei que eu tava no pano. Não.
É muito real, muito palpável. Tanto que eu não saí daquele looping que eu tava, entende? Do negócio do planejar, como é que eu vou sair, como é que eu vou pegar com o meu cachorro, com que mochila que eu vou viajar. Eu não saí daquilo, eu apenas abri o olho e continuei. Entende? Enquanto eu esquentava a água, enquanto eu sentava tomando chimarrão, eu olhava assim para as gavetas e dizia, tá tudo nessas gavetas, eu não botei nada na parte de cima, eu não guardei nada numa outra caixa, não sei. Eu tô aqui planejando a vida, Carlos. Entende? Foi muito real aquilo. Eu disse, cara, isso aqui não é sonho. Muitos anos eu entendi como um sonho. Até começar a estudar sobre desdobramento, essas projeções conscientes. Aí eu entendi, eu digo, tá, agora pelo menos assim, ó, não foi sonho, porque é real demais para ser sonho. Aproveitando isso que você acabou de falar, algumas pessoas já comentaram durante o relato da EQM que aqui poderia ser o sonho e lá poderia ser a realidade. Então eu pergunto a vocês, isso poderia, de uma certa forma, também ser no seu caso? Pode e é, Carlos. A questão é que o cérebro ele é muito limitado para me fazer essa conversão e entender que isso aqui nada é real. Isso que nada é real, nada. É assim, ó, como é que eu vou te explicar? É mais crível. Aquela planície que eu tava, com aquele senhor, com aquelas pessoas, com aquela vaca, daquilo lá ser tão mais real quanto isso aqui que a gente vive. Eu consigo entender isso, e isso é verdade. Mas o meu cérebro é muito limitado para me fazer essa conversão. A lucidez era até maior lá do que aqui? Muito maior. Carlos, eu tô te dizendo, eu passei das 7 da manhã às 10:30 da noite, naquele ponto de ônibus, esperando os 2 homens virem buscar aquela maleta e não voltaram. Lá era muito mais real que aqui. Lá tinha todas as emoções. A adrenalina desce de todas essas horas. Eu te digo como é que era o corpo assim, pinicando. Sabe, naquela ansiedade vindo do ônibus. Será que os caras estão vindo nesse ônibus? Deixa eu me afastar um pouquinho da maleta. Eu me afastava assim, ó, um pouquinho. Qualquer coisa está aqui a maleta. Eu gostaria que você comparasse agora a lucidez que você tinha nessa projeção astral, nesse desdobramento, com a lucidez que você tinha durante a experiência de quase morte. Nossa, deixa eu pensar, porque eu nunca tinha olhado por este lado, por este ângulo assim da pergunta que tu está me fazendo. Tu pode me refazer a pergunta? Claro. Você falou de a lucidez ser maior fora daquilo que aqui, digamos assim. Eu queria que você comparasse a lucidez que você tinha no desdobramento com a lucidez que você tinha na experiência de quase morte. Tá, agora eu entendi a tua pergunta. E iguais, não tem distinção. As duas eram iguais. Era muito lúcido e palpável lá na planície com aquele senhor, e era lúcido e palpável a situação da valise com dinheiro. Agora vamos para a última experiência que você vai nos contar, que tem a ver com algo que você viu, e eu também quero saber sobre a lucidez dessa experiência. Sim, agora a gente vai falar com um público um pouquinho mais restrito, que é aquele público que gosta de pesquisar de assuntos de OVNIs. Isso foi aqui em Santa Cruz do Sul. Não deixem de assistir a segunda parte da entrevista da Francilise, que já foi publicada ou será publicada nos próximos minutos. Você vai amar. Se você gostou, por favor, se inscreva no nosso canal. Dê likes, faça comentários, compartilhe com seus amigos, toque o sininho, porque aí você sempre fica sabendo quando chega vídeo novo saído do forno. E se você tem alguma dúvida ou passou por uma EQM e gostaria de compartilhar a sua história com o mundo, por favor, nos escreva. O nosso e-mail é afinal.oquesomosnós@gmail.com. Essa é uma nova fronteira do conhecimento humano. Vamos juntos atravessá-la?